E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, nós estamos usando o livro Telares Matemática do oitavo ano e vamos conversar sobre as expressões algébricas. É o seguinte, aparece aqui que no sétimo ano você estudou expressões algébricas, vocês não estudaram isso aqui no sétimo ano, porque a nova BNCC entrou esse ano, então, pelo cronograma, teriam estudado, mas não estudaram porque vocês pegaram essa troca, assim como o nono ano também não viu, e enfim. Mas a ideia de expressão algébrica, ela é a ideia de formulários, de fórmulas. Então, nós trocamos os números por letras para poder montar essas fórmulas e depois destrocar. Ah, mas que loucura é essa? Coloca, coloca e tira, e enfim. Vamos pensar o seguinte, nós temos um quadrado. O quadrado tem os quatro lados iguais. Então, como é que tu vai fazer o perímetro? Bom, o perímetro, tu vai fazer um lado, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Tu pode dizer assim, o lado do quadrado é A. Então, qual é o perímetro? É A mais A mais A mais A. A fórmula seria, tá aqui para nós, ó, 4A. Ou seja, deixa eu pegar um pincel aqui. Não, agora tem até o pincelzinho aqui, ó. Então, assim, tá trocando os números por letras, ou seja, por uma fórmula. Ficou em cima do 4 ali. Mas, assim, porque se o quadrado tem os quatro lados iguais e tu quer saber o perímetro, tu multiplica por 4 o tamanho do lado dele. Isso é uma fórmula. Então, assim, ó, dizemos que o valor numérico da expressão algébrica 4a, ou seja, isso aqui é uma expressão, uma fórmula, é igual a 8 quando A for 2. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2. E ele é 14 se o A for igual a 3,5. Se é 3,5 cada lado, quando somar tudo, vai dar igual a 14. E aí passa para nós aqui, ó, o valor numérico da expressão algébrica é o valor que ela assume quando trocamos as letras por números. E aí faz as operações nas ordens. Então, assim, tem um exemplo aqui, 1,5 menos n. Se escreve 1,5 menos n. Mas se o n for 5, tu vai fazer 1,5 menos 5. Semelhante ao que nós fizemos com as sequências. É quase igual à equação quando a gente vai substituir para ver se o resultado está certo. Só que a diferença é que na equação tu tem sempre o igual, assim. Tu tem x mais 2 igual a 7. E aqui não tem, que tem apenas o formulário, tem apenas a fórmula, não tem o igual. Quando tu substitui, que aí sim tu vai ter o valor numérico. Então diz aqui, ó, 1,3 mais n se escreve 1,3 mais n. Trocando o n por 5, porque aqui no exercício disse para trocar essas duas expressões algébricas, substituir o n por 5 e calcular. Então tu vai ter 1,3 mais 5. Aqui ele transformou 1,3 em 7 quartos, somou 5 e aí deu 27 quartos. E ajustando 6 inteiros e 3 quartos. Mas enfim, vocês farão essa atividade aqui. Eu até posso fazer com vocês, então, para ficar mais fácil. Que diz o seguinte, Felipe tem 44 anos. Escreva a expressão algébrica que representa a idade que ele teve há x anos e a idade que ele terá daqui a y anos. Então, vamos pensar o seguinte. Se ele tem 44, um ano atrás, ele teria 44 menos 1. 2 anos atrás, 44 menos 2. 3 anos atrás, 44 menos 4. Então, se está pedindo para fazer uma fórmula, tu vai fazer 44 menos x. Isso vai te dar a idade que ele tinha x anos atrás. Se é 10 anos, 44 menos 10. Depois diz, quantos anos ele terá daqui a y anos? Daqui a um ano ele terá 45. Daqui a 2 anos ele terá 46. Eu vou somar 44 mais y. Ou seja, daqui 6 anos, 44 mais 6, 50. Então, a outra expressão é 44 mais y. Exercício 2 aqui. Ivo comprou uma calça de R$150 e 2 camisas. Escreva a expressão uma calça de 150 e 2 camisas, isso. Escreva a expressão algébrica que representa o valor. Eu posso escrever assim, ó, que é 150
mais 2 vezes o x, ou 150 mais x mais x. Por que disse aqui para nós? Quanto ele vai pagar usando a letra x. Depois B. O que é o x que nós utilizamos ali? Nós utilizamos o x sendo o preço de uma camiseta. Se o preço de uma camiseta é R$80, então quanto é que ele gastou? Ele gastou 150 mais 80 mais 80, ou 150 mais 160, 310. Questão 3. Um retângulo, o comprimento de um lado mede 4 centímetros a mais do que o outro. Então, é um retângulo. Um lado tem x e o outro lado tem 4 a mais. Olha que legal. Então, vamos ver se eu consigo botar esse texto aqui. Será que vai bombar? Insira o texto aqui. O retângulo vai ter um lado que é x e o outro lado vai ser 4 unidades a mais que o x, ou seja, x mais 4. Olha aí. Então, são esses os lados do retângulo. Calcular o perímetro desse retângulo. Bom, isso aqui dá para pensar que nem nós fazíamos com equação. Para calcular o perímetro, eu tenho que somar os 4 lados. Vou ter, então, se um lado tem x e o outro lado tem x mais 4, aqui eu somei 2 lados. Para somar os outros 2 lados, eu vou fazer mais x mais 4. Então, esse aqui é um lado, que é x. Esse aqui é o outro lado, que é x mais 4. Esse aqui é o lado menor e esse outro é o lado maior. Somando isso tudo, eu posso somar apenas os x com x e número com número. Eu vou ter 4x mais 8. Esse seria a fórmula para o perímetro desse quadrado. Para calcular a área, deixa eu ver se cabe aqui. Estou usando primeira vez essas ferramentas. Para calcular a área, eu tenho que fazer um lado vezes o outro. Um lado é x. Eu vou multiplicar pelo outro lado, que é x mais 4. Eu posso deixar assim, ou então fazer o chuveirinho. Esse exercício justamente pediu para usar o x, porque visualmente nós estamos mais acostumados por causa das equações. Então, aqui, x vezes x vai dar x elevado ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo fazer o 2 aqui. Mais x vezes 4, que é 4x. E aí nós temos, então, a nossa expressão para a fórmula da área desse retângulo em específico. Mas assim, ó, expressões algébricas, as particularidades. Vocês observaram que nós temos vários tipos de expressões com várias letras, com vários expoentes, com vários números? Então, a gente tem que olhar com calma cada uma dessas situações. Vou clicar na mãozinha aqui. Então, assim, ó, expressões algébricas particulares, os monômios. Expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números e letras, e além disso, os expoentes das letras são números naturais, são chamados de monômios. O prefixo mono significa um só. O monômio tem uma parte numérica e uma parte literal. E aí tem alguns exemplos aqui. Tem um quadrado, L, 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 e aqui nós temos um retângulo, 3A, 3 e A. Então, aparece para nós aqui as informações. A área desse primeiro quadrado é L vezes L, que é L ao quadrado. Ou seja, vai explicar para nós o coeficiente da parte literal, que eu acho que tem um resuminho aqui para a gente fazer juntos. Tem a atividade, eu vou pular ali depois. Depois eu volto para cá. Então, L ao quadrado seria essa expressão de área. A área desse cara aqui é 3 vezes o A, ou A mais A mais A, enfim. Então, a área 3 vezes A, 3A. O perímetro 3 mais A mais 3 mais A. Aqui também, o perímetro seria somar os 4 lados. Então, nós ficamos, eu vou puxar aqui para vocês,
com essas expressões aqui, que estão em rosa. Nós sempre temos nos monômios só letras e números. Não tem símbolo de mais nem símbolo de menos entre as letras. Só letra e número. Isso é um monômio. O monômio tem monômio. Tem o coeficiente e a parte literal. O coeficiente é o número, a parte literal as letras. Então aqui coeficiente 4, parte literal L. Aqui coeficiente 1, porque no momento que tem L ao quadrado tem 1L ao quadrado, e a parte literal é o L ao quadrado. Aqui, coeficiente 2, parte literal x ao quadrado. Coeficiente 12, parte literal AB, porque é 12AB. Então, separa assim, coeficiente, parte literal. Isso é bem importante a gente identificar, que vai ser utilizado. Depois diz o seguinte para nós. Tem mais alguma explicação aqui, dizendo para calcular o volume que se multiplica as três dimensões, x vezes x vezes x, x ao cubo, 3x vezes 3x vezes 3x, 27x ao cubo. Ou seja, né, se tu tem as três dimensões com x, tu vai ter um cubinho de x. Ou seja, x ao cubo, por isso que aqui é 3 e se lê cubo. Agora, se tu tem um monte de cubinho aqui, cada um com o lado x, um monte de cubos desse aqui, formando um outro cubo maior, que ele é 3 por 3 por 3, tu multiplica 3 vezes 3 vezes 3. Isso vai dar 27. E x vezes x vezes x, x ao cubo. Por quê? Porque aqui ó, nós temos um total de 27 cubinhos com o lado x. Não disse quanto ele tem, se é 1, aí 1 ao cubo, se é 5, 5 ao cubo. Mas, enfim, vamos pensar por enquanto na letra. São 27 cubinhos de lado x. E aqui deu x ao cubo porque é um cubo com lado x. Monômios semelhantes ou termos semelhantes. Nós vamos dizer que os monômios são semelhantes quando eles apresentam a mesma parte literal. Te liga só, então. Monômios que apresentam a mesma parte literal, a gente diz que é monômio semelhante. Isso também eu diria que é importante para essa aula. Monômio semelhante, coeficiente, parte literal. Então, aqui disse para nós o seguinte. Veja exemplo de monômio semelhante. Menos 1 meio de AB, 3AB ao quadrado, 3AB ao quadrado e 2,5 AB ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eles são semelhantes, porque a parte literal é idêntica. Os monômios 2x e 3xy não são semelhantes, porque não têm a mesma parte literal. Ou seja, aqui eles não podem ser semelhantes. Ah, mas tem o x lá também tem. Sim, mas tem que ser idêntica. Igual, se tem uma letra aqui ou um expoentezinho, já não possui mais a mesma parte literal. Então, eu vou deixar os exercícios para vocês aí. Até eu já vou avisar quais são. Nós faremos, clicar na mãozinha, nós faremos a atividade 4, que consiste em escrever o coeficiente e a parte literal de cada um desses monômios que nós temos aqui. Não tem que fazer cálculo algum, tá, pessoal? Só botar 1, por exemplo, aqui, 1 é o coeficiente, porque se tu tem xy, automaticamente tem 1xy. 1 é o coeficiente, parte literal, xy. Para botar um c de coeficiente e um pl, tipo assim, agora eu peguei a manha de escrever, não tem? Vou botar aqui de azul. Acho que é aqui, ó. Ué, peguei a manha nada, aqui no texto. Aí, aqui. Então, para botar assim, ó, no caderno, coeficiente. Qual é o teu coeficiente aqui? 1, porque tu tem 1xy. E a tua parte literal vai ser igual a xy. Então, aqui está. Será que dá para ampliar isso aqui? Dá. Aqui. Então, coeficiente para esse caso é 1 e a parte literal, PL aqui, xy. Para esse caso, quem é que nós temos? Esse aqui vai dar fração, fica difícil de escrever. Vamos pegar, por exemplo, esse aqui.
Vocês vão fazer o restante. Quem é o coeficiente? O C aqui é 1,5. Quem é a parte literal? A parte literal é as letras com seus respectivos expoentes. Então, é x, y elevado ao quadrado. E aí vocês farão de todos esses aqui. Depois, nós temos, analise os monômios de cada item. Escreva se é semelhante ou não. Sim ou não? 4x ao quadrado e 4x ao cubo. Semelhante? Sim ou não? Por quê? Não, porque tem a parte literal que tem que ser idêntica para ser monômio semelhante. O coeficiente não interessa. Então, aqui não é porque o expoente é diferente. Já na letra B, sim, eles são semelhantes, porque é x, y ao quadrado, x, y ao quadrado. Depois, nós faremos o exercício 7. A gente pode... Quem quiser fazer o 6 pode, é que era para discutir com os colegas aqui. Mas, enfim, pode fazer o 6, não tem problema. Ele não vai ter uma resposta exata porque são respostas abertas. 2 monômios semelhantes são números opostos. 2 monômios semelhantes, coeficiente são números inversos, enfim. Questão 7. Quais desses monômios são semelhantes? Cata aqui quais são semelhantes e escreve aqui embaixo. Se der 2 com 2 com 2, ou todo mundo é semelhante, ou não tem ninguém semelhante, vai escrever. Depois disso, faremos o exercício 8, analisar a sequência dos cubos. E seria mais a questão, deixa eu ver aqui, a questão 9 não precisa. Questão 10. Vamos fazer também. A prefeitura de uma cidade construiu 4 jardins em torno de uma praça quadrada, conforme indicado nas figuras. As partes coloridas representam a superfície ocupada por esses jardins. Então, quer saber qual a área de todos os jardins juntos em metros quadrados? Então, o jardim ele tem 2 por x, calcula a área multiplicando um pelo outro. 2 vezes x, 2x. E aí soma as 4 áreas. Qual o valor de x se todos os jardins juntos têm a medida área 72. Então, como tem esse balãozinho, é porque a questão tem que pensar um pouco mais. Então, seria essa a nossa aula. Nos estendemos até um pouco demais aqui no vídeo. Foram 17 minutos. Mas acredito que seja bem importante essa ideia de monômio semelhante, coeficiente e parte literal. Um beijo, um queijo, até mais!